Learning all time. My name is Marilene Gertrudes, and we are going to talk about present continuous tense or present progressive tense. Esse tempo verbal, present continuous tense, ele é usado para você falar de uma ação ao mesmo tempo que a fala ocorre. Então, enquanto eu estou falando da ação, a ação está se desenvolvendo. Por isso, continuous ou progressive. Tá? Então, vamos ver como é que se faz essa formação, né, do tempo. Ele é formado pelo sujeito, que pode ser pronome pessoal, pronome pessoal ou pronome próprio, né? Ele é formado pelo verbo to be no presente, já que é present continuous. O verbo no to be, então, vai ser am, are or is, porque ele está no presente, essa é a forma do presente. Caso você tenha dúvida, volte ao verbo to be e dá uma olhada nele, como que ele funciona, right? Faça uma revisão. Mais um verbo principal com ing. O verbo principal, então, não é pegar o verbo principal e montar o ing. Tem alguns verbos que até cabe isso, mas alguns outros você vai ter que mudar a forma dele para você fazer a construção com ing. E aí o complemento, caso haja. Então aqui eu tenho os exemplos da formação, né? Sujeito, they and she, né? Pronomes pessoais funcionando como sujeito. Eu tenho a forma do verbo to be referente a esses pronomes are and is, conjugação no presente. Eu tenho o verbo principal com ing, hiding and dancing, right? Riding by bike, now, and dancing ballet. Observe que o now ali, ele está aparecendo como uma expressão que significa agora. A gente vai poder falar sobre advérbios mais para frente, mas agora o que importa é saber que é uma expressão que especifica a hora da ação, tá? E aí você vai observar que você tem o pronome, que é o sujeito, você tem o verbo to be, você tem o verbo principal com ing, o complemento e, no caso, sempre que você estiver falando de uma ação que você quer denotar a hora que ela está acontecendo, você vai usar essa expressão, né? Algumas expressões que são, no caso, advérbios. Então, neste caso, nós estaremos falando do present continuous sendo usado no momento em que a fala está ocorrendo. Então, eu estou falando enquanto a ação está se desenvolvendo. Tá? Nesse caso, eu vou usar o present continuous. Então, olha só. Please don't make so much noise. She's praying now. Ela está rezando agora, right? Então, a ação ocorre enquanto você está falando. They are traveling through Italy at the moment. Então, enquanto eu estou falando que ele está viajando, certo? Aí nós vamos observar que para essa função, de quando você usa o present continuous e a ação ocorre durante a fala, você vai poder usar at the moment, now e right now. Aqui a gente tem um segundo exemplo, que também a fala vai ocorrer durante a ação, mas aí não exatamente no mesmo momento. Você vai ter um espaço, né, de tempo que você vai poder estar usando. Então, quando falamos sobre coisas que estão acontecendo num determinado período da fala, não exatamente ao mesmo momento. Também vou poder usar nesse caso o at the moment, porque esse at the moment está falando de um espaço, de um período, tá? Então ficaria assim, ó. John and Sarah are talking in a cafe. John says, I'm reading an interesting book at the moment. Então ele está lendo o livro nesse espaço de tempo próximo, mas não exatamente agora. I will lend it to you. Quando ele terminar, vai emprestar o livro para ela. Então, assim, esse at the moment não é agora, obrigatoriamente, como o now é agora, o right now é agora. Então, at the moment, aí eu posso ter um brecha de espaço maior. Tá? Então, observe que nas duas regras, na primeira eu tenho uma ação que está acontecendo agora, nesse momento. Aí eu posso usar at the moment. Posso usar now e posso usar right now. No outro momento, no outro exemplo, eu estou falando de um espaço de tempo maior. Também posso estar usando at the moment, mas eu não estou falando de agora.
não é enquanto eu estou falando, tá? Então, como eu vou usar esse present continuous, eu preciso observar em que momento eu posso estar usando. E aí não ter medo de usar, né? Para poder... Nesse caso, nós vamos fazer referência a uma ação futura, uma ação planejada, uma ação prevista, uma ação organizada, mas que me remete a um futuro imediato. Então, um futuro planejado é um futuro que eu tenho ideia de quando vai ocorrer. Next year, we are spending our vacation in New York. Nesse caso, eu joguei next year, ou seja, até um ano eu posso estar usando esse present continuous tense para trabalhar com o futuro imediato. Aí, dependendo da situação, até mais que isso, né? Next week, he is starting a new job. Next week. Então, aí eu tenho next year, next week, são expressões que vão me ajudar a localizar num tempo específico a ação que vai estar ocorrendo. We are having dinner together tonight. Então, quero presumir que eu estou à tarde, estou falando com alguém sobre esse jantar que vai ocorrer à noite, mais próximo ainda. Então, aqui eu desenvolvi 3 ações onde você vai estar usando um futuro imediato. Como você usar isso, aí vai dependendo da sua contextualização. Mas sabendo que dentro da sua contextualização, do que você pretende dizer, você pode usar o Present Continuous Tense, falando do futuro. Ele também pode ser usado para falar de ações repetitivas, ações que acontecem frequentemente, uma coisa que você faz sempre, que é um vício, uma constante. Aí você também pode estar usando aí o Present Continuous Tense. I am always doing something. Então aí uma ação que você repetidamente faz. Então você está sempre fazendo alguma coisa. Então você pode pegar várias ações, né, e pensar como você pode expressar essas ações, lembrando que o verbo to be, que o always, vai estar sempre entre o verbo to be e o verbo principal. Cria orações onde você pode usar. Então, se preocupe com o uso, em que momento da comunicação você pode estar usando as informações. Aí nós vamos ver agora a interrogativa. Nós vamos lembrar que no verbo to be, quando você usou o verbo to be, ele simplesmente inverte de lugar com o sujeito para fazer a interrogativa. Aqui você tem o verbo to be, mais o verbo principal, mais o ing. Você vai mexer exatamente com o verbo auxiliar, que é o verbo to be que vai para frente. Are we spending our vacation in New York next year? E aí que você tem que se preocupar? Você tem que se preocupar com a entonação, porque aqui você está perguntando. Are we spending our vacation in New York next year? Então tem que se preocupar com a entonação também, porque sem ponto de interrogação ali é a sua entonação. Are they traveling to Italy at the moment? Are you working right now? Is it raining? Então, observe que para todas as orações, você só movimentou com o verbo to be. O resto da construção, o resto da estrutura está todinha aí do mesmo jeito, né? Mas em que contexto você vai estar usando isso? Você vai estar se preocupando na comunicação, mas por enquanto, pega essas informações, cria as suas orações, verifique em que momento você pode estar usando. Lembrando que o Present Continuous Tense ele é muito usado, porque em inglês, por ele estar falando de ações que ocorrem, na maior parte das vezes, simultaneamente à sua fala. Negative form. A negativa também vai ocorrer da mesma forma. Você vai colocar o sujeito, você vai colocar o verbo, você vai colocar o not, vai colocar o verbo com ing. Então, essa é a construção que você vai estar usando para fazer a negativa. Lembrando sempre que are not, is not, she is not, they are not, she is not, right? Então, é sempre a mesma construção. Então, como é feito com o verbo to be, a negativa e a interrogativa. Então, para você trabalhar com esse tempo verbal, é importante que você tenha claro para você a forma do verbo to be, tanto na negativa, como na interrogativa, como na afirmativa, right? We are not having dinner
together tonight. You are not working right now. Então, assim, ó, observa sempre as construções, né? E vai se preocupando em criar frases do seu cotidiano, porque quanto mais as frases que você for usando estiver ligada ao seu cotidiano, mais fácil fica você trabalhar, memorizar esses verbos e procurar e saber o uso deles. Hey, how are you feeling? Hi, I'm feeling better, thanks. Are you studying this afternoon? Yes, I'm not sick anymore. Come, please. We are always doing things from school. Learning all time. Na verdade, aqui nós temos que aprender o tempo todo. E para a gente aprender o tempo todo, é importante que a gente tenha como base a gente mesmo, né? Coisas que eu não sabia ontem, que eu sei hoje, coisas que eu pretendo continuar aprendendo, melhorando a cada dia para poder trazer para vocês. E vocês têm que seguir também essa linha. Sempre estar aprendendo e sempre ter como base você mesmo, que você sabia e que você não sabia. Nós aqui hoje trabalhamos com Present Continuous ou Present Progressive. Falta um pedaço de informações ainda, eu passei a parte básica e na próxima semana quero trazer mais algumas informações ainda sobre esse tempo verbal, que é muito usado em inglês, né? E aí, buscando informações, buscando frases do seu dia a dia, para você criar suas próprias frases, usando o vocabulário que você já tem, aprendendo todo dia um pouquinho. That's it. Thanks a lot. Bye.